No dia 20 de julho de 2026, tive meu debate com Hugo Badini, um dos maiores, se não o maior defensor do cessacionismo no Brasil. E ele defendeu a posição cessacionista moderna e eu a posição providencialista. Qual foi o meu objetivo neste debate? Demonstrar o que é o providencialismo e apresentá-lo como a visão que caracterizou a tradição reformada histórica. O meu ponto é que a interpretação sustentada pelos cessacionistas modernos de que, com o fechamento do cânon, houve uma cessação completa das operações extraordinárias é uma interpretação recente e que não foi sustentada pelos reformadores. Creio ter obtido pleno êxito nessa questão e em muitas outras, mas aqui farei um pós-debate analisando quais os pontos que eu não pude abordar mediante o tempo, pontos que eu também pretendo aprofundar um pouco mais e também dissecar algumas falas do Hugo Badini que apenas atestam o que eu vivo dizendo sobre o sensacionismo moderno, que ele se baseia em pura incredulidade e obtém a sua sustentação não nas escrituras sagradas, mas em empirismo, uma epistemologia falsa. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e vamos para a nossa análise. Primeiramente, quais são as minhas impressões gerais do debate? O Hugo ele atacou os espantalhos durante boa parte da sua argumentação. Ele me acusou de ceder a experiências não minhas, porque eu tive toda a cautela de não trazer nenhuma experiência pessoal para o debate. E por que eu tive essa cautela? Por duas razões. A primeira delas é que eu não crio teologia a partir de experiências particulares. A teologia deve ser criada única e exclusivamente a partir do que é deduzido nas escrituras sagradas. Quem assistiu o debate certamente percebeu como em nenhum momento eu neguei a suficiência das escrituras e já em minha primeira fala atestei que nós providencialistas afirmamos de antemão a suficiência das escrituras. É claro que o Hugo contra-argumentou até que nível eu levo essa suficiência, o que nós vamos explorar mais à frente, mas fato é que ele então falou que eu recorro às experiências de John Knox, eu recorro às experiências de reformados do passado, e ele de muitas maneiras tentou me questionar sobre por que eu aceito as profecias de John Knox e não as profecias de qualquer pastor da Assembleia de Deus ou de qualquer igreja que diga ser um profeta e diga ter mensagens de Deus. Uma falsa equivalência que a gente mostrou plenamente no debate que não faz sentido. Primeiramente, porque as profecias perpetradas no meio covenanter e no meio reformado em nenhum momento se pretendiam profecias a persuadir as pessoas por elas mesmas. Elas não são profecias de uma natureza auto-atestada, como a Escritura Sagrada. Por isso, o apóstolo Paulo vai falar que profecias devem ser julgadas pela igreja, porque elas são dadas por alguém que pode errar? Não, mas porque o ser humano ele pode facilmente deturpar essa mensagem. O que exige cautela, o que exige precaução. E nós, em todo o tempo, afirmamos, por parte da nossa abordagem, que a operação profética ela se dá de maneira extraordinária. Então, se segundo, porque ao mesmo tempo que eu não faço teologia pautada em experiências, eu sabia como o senhor Hugo Badini se porta nos debates. Ele vai atacar os continuistas baseado no fato de que eles não se atêm apenas à escritura, mas se atêm a experiências particulares. Isso é uma crítica que tem o seu sentido, infelizmente muitos continuistas eles vão pegar experiências para fundamentar uma teologia, o que eu repudio. Nós, providencialistas, entendemos essa postura como uma postura entusiasta ao que foi explicado no debate, mas o senhor Hugo Badini, sendo incapaz de combater o providencialismo no seu argumento central, simplesmente preferiu atacar espantalhos. Eu vejo que o Hugo Badini não foi capaz de demonstrar consistência na sua interpretação sobre 1 Coríntios 13. Ele defendeu 1 Coríntios 13 como dizendo respeito ao fechamento do cânon. Eu demonstrei que essa abordagem tem sérios problemas, porque grandes teólogos do passado, dentre eles João Calvino, que eu citei, embora não tenha lido a passagem em que ele interpreta 1 Coríntios 13, como o que é perfeito associado à parousia, à volta de Cristo. Outros teólogos, como Jonathan Edwards, que a gente vai falar mais à frente, entendiam o que é perfeito como a maturidade da igreja.
Já o que é perfeito associado única e exclusivamente ao fechamento do cânon, que é a interpretação que o Hugo Badini sustenta, é uma interpretação recente, que perpassa o século XIX e é popularizada no século XX. Então é uma interpretação moderna e é uma interpretação que não se sustenta. Inclusive Martin Lloyd Jones, como nós citamos ao longo do debate, não me lembro se eu li ipsis literis a citação, mas reproduzi o pensamento dele, afirma que se nós vemos hoje face a face, nós conhecemos mais do que o apóstolo Paulo. Porque na época do apóstolo Paulo, pelo menos durante um bom período, a escritura não estava completa. Então, hoje nós teríamos um conhecimento maior que o apóstolo Paulo e estaríamos vendo Deus, vivendo num período qualitativamente diferente daquele em que o apóstolo Paulo viveu. Isso é uma coisa que não faz sentido. Em Apocalipse é dito que nós veremos Deus face a face no céu. Hoje nós não temos um conhecimento face a face. É claro, o fato é que ele não trouxe uma explicação consistente sobre 1 Coríntios 13 de que o que é perfeito já veio, visto que o apóstolo Paulo, naquele texto, fala sobre dons espirituais, mas ele não deixa de maneira manifesta que esses dons cessariam quando o cânon foi fechado. 1 Coríntios 13 não fala em nenhum momento de cânon, está falando sobre os dons espirituais e sobre a superioridade do amor. Paulo está simplesmente orientando aos coríntios, que eles deveriam se ater ao amor como algo superior aos demais dons. Porque esses dons são temporários, algo que eu também reconheço. Mas a questão é quando eles cessarão. E o senhor Hugo Badini, tendo uma interpretação modernista, mostra que essa interpretação foi influenciada por um tempo distinto daquele em que os reformadores vieram. E isso nos leva à terceira grande impressão que eu tive sobre todos os argumentos levantados pelo Guardini, que é uma total falta de comprometimento com a tradição reformada. Quando eu trouxe interno do passado, Hugo Badini afirmou o sacerdócio universal dos crentes. Sabe quem faz muito isso para abandonar a confessionalidade? Os pentecostais, os arminianos, e o senhor Hugo Badini tanto critica. Os arminianos não veem problema em ter uma interpretação completamente nova, afirmando o sacerdócio universal dos crentes. Nós precisamos entender que essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes foi muito deturpada pelo evangelicalismo, que é criticado pelo seu Badini. Mas o seu Badini, a hora que tem que interpretar uma passagem à luz do que a tradição reformada defendeu, não o faz. Por quê? Porque a tradição reformada não trouxe a mesma interpretação que ele sobre 1 Coríntios 13. Pelo contrário, a tradição reformada entendeu que 1 Coríntios 13 ou diz respeito à parousia, à volta de Cristo, ou diz respeito à maturidade da igreja, como a gente vai ver a seguir a visão de Jonathan Edwards. Então você tem na figura do Hugo Badini não um defensor da tradição reformada, mas uma pessoa que pensa de maneira particular, pensa de maneira individual. Tem teólogos ao seu favor, como o Bibi Warfield? Tem, mas esses teólogos já se distanciaram do pensamento presbiteriano confessional. Eles são modernistas. Então a abordagem sensacionista moderna é uma abordagem modernista. Eu acho muito engraçado que quando eu propus o debate pela primeira vez ao Hugo, eu disse que seria entre providencialismo e sensacionismo moderno. Ele ficou bravo, falou que não, que ele defende que não existe nenhum modernismo na posição dele, e o debate deixou muito claro que a posição do senhor Hugo Badini é uma posição, sim, modernista. Agora, pessoal, a gente precisa falar um pouco sobre o meu desempenho no debate. Eu fui, antes de mais nada, preciso dizer, instruído por muitos irmãos piedosos, por pessoas que realmente produzem teologia séria, estudam de maneira séria, a não debater com o senhor Badini. E aqui eu já dou a minha resposta do porquê que eu aceitei esse debate. Não foi meramente porque ele me desafiou, porque o Hugo já tinha me desafiado várias vezes, já feito troça da minha pessoa, como ainda tem feito. É aquela coisa, né? Quando a pessoa não tem argumentos para refutar uma posição, ela prefere atacar a pessoa. O próprio comportamento do Hugo no debate foi o comportamento de quem usa ad hominem para atacar. Porque ele sendo incapaz de refutar minha posição, procurou descredibilizar a minha pessoa. Mas o tiro saiu pela culatra, porque muitas pessoas assistiram aquele debate e se deram conta de que o sensacionismo moderno ele é fraco, ele não tem bases consistentes e ele é um desvio da tradição reformada. E a primeira objeção, por parte daqueles que me viram debater e sustentaram como um ponto de melhoria para a minha abordagem, que eu já aqui admito. Em debates posteriores, se eu vier a debater, eu vou me atentar a isso. Mas tenho aqui uma explicação do porquê que eu não procedi
de determinado jeito no debate. E aqui vou dar as minhas respostas, não me eximindo de procurar melhorar continuamente em debates, se vier a fazer. Como eu já disse em outras ocasiões, eu não gosto de debates, acho debates uma grande forma de teatro, muito mais do que um entrechoque sincero entre ideias, na maior parte das vezes. Porque quando você tem 2 debatedores honestos, você tem uma forma de debate. Mas quando você tem um debatedor honesto e o outro querendo ganhar a qualquer custo, inclusive recorrendo a atitudes antiéticas, aí você tem um circo, que foi o que o senhor Hugo Badini tentou transformar o debate. Ele tentou fazer com que eu me irritasse, o atacasse também, embora tenha uma opinião muito ruim a respeito dele, não o veja sequer como um cristão a julgar pelas suas atitudes, e debates são muitas vezes favoráveis às pessoas que jogam baixo, porque essas pessoas que jogam baixo têm a retórica ao seu favor, né, tem, você utilizar de uma postura muito performática para tentar descredibilizar o adversário. Mas eu procedi na minha serenidade, na minha calma, eu não tenho nenhum medo de debater com nenhum sensacionista, pelo contrário, estou absolutamente convicto de que a abordagem sensacionista é fraca e propositadamente eu não citei tantos textos bíblicos. Isso foi uma coisa que um amigo meu, que é pastor, ouviu o debate, me parabenizou e falou: "Poxa, Gabriel, você podia ter citado mais textos bíblicos". E uma resposta que eu poderia dar contra essa crítica, que é uma crítica que eu recebo de maneira construtiva, não estou falando que esse meu amigo está errado, eu posso posteriormente vir a agir de maneira mais atenta a isso, mas a razão que eu tive para não usar tantos versículos bíblicos é que bem no início da minha fala eu mencionei alguns versículos que falam sobre os dons espirituais, em que o apóstolo Paulo ele vai falar que nós temos que buscar os dons espirituais. Ele vai elogiar a igreja de Corinto por ter todos os dons espirituais. Ele vai falar sobre a necessidade de progredir nos dons espirituais para a edificação da igreja, e muitos outros textos. E segundo, porque o ônus da prova de que os dons cessaram é do sensacionista. D.A. Carson, que é talvez um dos maiores exegetas vivos do Novo Testamento, diz o seguinte nessa obra Showing the Spirit, abre aspas, há evidências suficientes de que, sob alguma forma, os dons carismáticos acompanharam a igreja através dos séculos, a tal ponto que é inútil insistir sobre bases doutrinárias que são todos espúrios ou frutos de atividades demoníacas ou de aberrações psicológicas. Isso aqui é um exegeta, é um homem de altíssimo nível, se referindo aos dons espirituais. Então, primeiro você tem a Bíblia falando de dons espirituais de maneira efusiva. Eu mencionei que o Novo Testamento tem 155 versículos que falam sobre dons espirituais, ou que os regulam, ou que os descrevem. Enquanto há 65 versículos no Novo Testamento em que sinais, maravilhas e milagres são descritos em operação. Então a Bíblia fala muito sobre dons espirituais e o ônus da prova é quem? É de quem? É do sensacionista. E o Hugo ele não foi capaz de demonstrar um versículo bíblico que de uma maneira consistente, de uma maneira sólida, afirma que os dons espirituais cessaram. Hugo tenta utilizar 1 Coríntios 13, que é o único texto na Bíblia que fala sobre uma futura cessação dos dons espirituais, mas não é capaz de demonstrar como 1 Coríntios 13 se aplica ao fechamento do cano. Uma segunda crítica que eu recebi de irmãos é que eu não trouxe tantas citações quanto vocês que me acompanham sabem que eu possuo. Eu tenho muita citação aqui de John Knox, de Rutherford, de Gillespie, de John Owen, de Richard Baxter, de Jonathan Edwards, tenho do David Dixon e de outros, alguns dentro da tradição presbiteriana escocesa, outros até fora, mas não trouxe por uma questão de tempo. O meu grande inimigo no debate foi o tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar as coisas de uma maneira muito mais profunda e detalhada. O debate ele não permite isso. Eu já fui para o debate sabendo que o Hugo ia tentar utilizar de uma postura muito performática contra mim, então eu foquei mais nos argumentos, nos silogismos construídos e em questionar, provocar o Hugo a dar respostas que ele era incapaz de dar. E as duas perguntas que eu fiz a ele, a primeira sobre 1 Coríntios 13 e a segunda sobre por que ninguém condenou John Knox pelas suas profecias,
Ele se saiu muito mal nas respostas, ele se queimou nas respostas, ele mostrou que ele não está com a tradição reformada e mostrou que a hermenêutica dele é terrivelmente fraca. Então, essas são as minhas colocações sobre o meu desempenho no debate. No mais, eu creio que eu cumpri aquilo que eu me propunha. Entendo que nós, como providencialistas, precisamos nos atentar a explicar a nossa posição de uma maneira cada vez mais persuasiva. O providencialismo é uma posição que ele tem, em relação ao cessacionismo moderno, uma dificuldade de ser explicado. Por quê? Porque o nível teológico das pessoas é muito baixo. Então as pessoas não sabem distinguir o que é ordinário do que é extraordinário. Então a abordagem do Hugo, ela pode ser persuasiva ainda para algumas pessoas, porque é preto no branco, ou tem dons ou não tem dons. E o que eu procurei trazer no debate é que, essa dicotomia entre continuismo e cessacionismo é falsa. Ela pode existir hoje, numa era moderna, mas não existia no tempo dos reformadores. No tempo dos reformadores, os milagres, as operações extraordinárias eram admitidas como fatos. Então, eu acredito que me saí bem em mostrar como o senhor Hugo Badini é um falastrão, no bom português. É alguém que tem se apegado ao sensacionismo, que é uma abordagem extremamente fraca. Agora, pessoal, no terceiro bloco, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas menções que o Hugo faz à CFW, a abordagem dele sobre o John Knox e a sua conclusão sobre onde que Deus pode falar e onde Deus não pode falar. Então, eu vou estar aqui soltando algumas falas do Hugo e vou estar comentando em cima delas, coisas que eu não tive tempo de falar ao longo do debate. Foi-me feita a pergunta. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos escritos e escritores, até John Knox, todas as doutrinas de homens, por exemplo, providencialismo, e opiniões particulares. Essas opiniões particulares, essa tradução que é colocada aí, espíritos privados, né? O juiz supremo, para julgar todas essas coisas citadas, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na providência, não, falando nas Escrituras. Então, todo tipo de opinião particular, opinião do Gabriel sobre providência, todo tipo de escritor antigo, todo tipo de doutrina, é o que eu acabei de fazer aqui com o Irineu, por exemplo. O juiz supremo de todas essas coisas, quem foi contra John Knox, meu amigo? É o Espírito Santo falando nas Escrituras. Olha, você vê aqui como que o Hugo ele trabalha ao longo do debate, atacando espantalhos, atacando uma ideia segundo a qual essas experiências extraordinárias elas comunicam algo a acrescentar ou contradizer a escritura. Aí ele vai falar assim: a CFW está dizendo que tudo tem que ser submetido à escritura. Hugo, onde foi que eu neguei isso? Eu nunca neguei algo assim. E aqui, pessoal, não tive a oportunidade de responder porque estava na hora de responder perguntas do chat. Então o Hugo dava a resposta dele, eu dava a minha resposta. Mas sabe que coisa engraçada? É que eu sou um pressuposicionalista. O pressuposicionalismo, do ponto de vista filosófico, ele sequer trabalha com evidências empíricas na sua abordagem. Seja ela de natureza apologética, seja ela de natureza propositiva. Nós entendemos que toda proposição, que toda forma de raciocínio só é possível mediante a revelação especial que a Escritura nos comunica. Então, o senhor Hugo, quando chega com ares triunfantes de que a confissão de fé acredita que tudo tem que se submeter às Escrituras e o providencialismo, portanto, foi pego na arapuca, foi pego na ratoeira, ele ataca um espantalho. Ele apenas mostra como ele é ignorante da posição providencialista ou a deturpa por puro mau caratismo. O que tem se mostrado cada vez uma hipótese mais clara aos meus olhos. O providencialismo, o que ele faz?
ele admite que Deus continua operando através de meios extraordinários para os seus próprios propósitos. Em nenhum momento a Escritura Sagrada, que é o árbitro pelo qual eu devo criticar não apenas o providencialismo, mas o cessacionismo moderno, em nenhum momento fala de um Deus que está impedido de falar de maneira extraordinária. Agora o senhor Hugo Badini vai ler o capítulo 1 da CFW, no parágrafo 6, onde ele supostamente vai me pegar e vai derrubar minha abordagem, mostrando que eu não acredito na suficiência das escrituras para algumas coisas. Certamente a inconsistência está no providencialismo, porque é nítido que o Gabriel ele faz o máximo possível para não admitir que, para eles, a Bíblia é suficiente em relação à salvação, mas insuficiente em relação ao dia a dia do homem. Mas vamos ver a parte da Confissão de Fé de Westminster que diz o contrário. A Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 1, no parágrafo 6, diz o seguinte: todo é todo, Gabriel, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas, e todas as coisas é todas as coisas, até os dois caminhos que você quer seguir de coisas éticas. Esses dois caminhos que eu quero seguir de coisas éticas se refere ao exemplo que eu utilizei, de você estar em uma determinada situação e você tem dois caminhos a seguir na sua vida, ambos são éticos, não transgridem nenhuma norma da Escritura. O senhor Hugo, ele omite essa parte, porque ele quer parecer bonito no seu argumento, parecer persuasivo no seu argumento. Mas eu deixei muito clara as premissas sobre as quais eu utilizei meu exemplo. As premissas segundo as quais você tem dois caminhos e ambos são éticos. Nenhum fere alguma norma da Escritura, algum princípio da Escritura. E eu disse que nessa ocasião Deus pode extraordinariamente dar a solução para este dilema. Então olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar a CFW e vai tentar mostrar que eu estou errado. Todas as coisas necessárias, ou seja, a gente está tratando de necessidades essenciais da vida. Ele fala assim, todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, e se terminasse aqui, o providencialismo estaria triunfante. E aqui não há alteração, tá? E isso daqui você não vai poder argumentar. Se parasse aqui, seria lindo. O providencialismo, olha, todas as coisas concernentes à glória, a salvação, estão na Escritura. Mas ela não para aqui, Gabriel. E parece que a sua leitura para aqui. Mas o texto diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem. Sabe essa decisão de dois caminhos que você tem que tomar? Eu vou para lá, viro engenheiro ou viro médico. Eu vou para lá ou vou para cá. Isso é vida do homem. E aqui não tem adulteração, Gabriel. O argumento dele é o seguinte: a CFW, quando ela diz que a Escritura é suficiente para a fé e vida do homem, ela está contradizendo a concepção providencialista. Só que o senhor Hugo disse que eu não li a CFW direito, né? Mas olha o que a CFW, que está aqui na minha mão, ó. Eu estou lendo aqui a física, diz no capítulo 5. Inclusive eu citei isso aqui, citei isso de cabeça, de tanto que eu li esse parágrafo. Olha o que está dito no parágrafo 3, ó. Parágrafo 3 da CFW. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. O que seriam esses meios? A Escritura Sagrada, a leitura da Escritura Sagrada, você tomar dos sacramentos, você se santificar. Se santificar, tomar dos sacramentos, é algo que contradiz as Escrituras? De maneira alguma, né? Você, quando está orando, a não ser que você esteja lendo Salmos, você não está com a Escritura, você está orando a Deus, porque é um meio ordinário estabelecido por Deus. Assim como quando você toma dos sacramentos, você está obedecendo às Escrituras. Então, quando a CFW diz lá atrás que a Escritura é suficiente, está dizendo que ela é suficiente para a nossa vida como um todo, sim. E eu volto a dizer, eu sou um pressuposicionalista. Eu acredito que até para você pensar de maneira consistente sobre qualquer coisa, você precisa das Escrituras. O Hugo não vai tão longe, mas vamos continuar. Ó, todavia, ele, no caso Deus, é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Então Deus, ele age nas vidas dos cristãos, senhor Hugo Badini. Ou você acha que é só a Bíblia e ela faz tudo? O livro parado, ele faz tudo? Não. João Calvino ele vai falar
nas Institutas, no tomo 4, salvo engano, no primeiro capítulo, que Deus poderia, uma vez que nos converteu, nos levar imediatamente à perfeição. Mas Deus não faz isso, Deus se utiliza de mestres. Se você tem um mestre ensinando, expondo as Escrituras, você já tem um meio extrínseco à Escritura que Deus usa para ensinar as Escrituras. Se você tem os sacramentos, para que os sacramentos servem se a Escritura já nos fala de Cristo? Mediante a nossa condição fraca, mediante a nossa condição de criatura limitada que luta contra o pecado. Então Deus estabelece meios ordinários, mas ele não está limitado a esses meios ordinários. É impressionante, gente. É impressionante mesmo como que os sensacionistas modernos, eles não conseguem atacar o argumento, eles não são capazes de dizer explicitamente: eu não creio que Deus age de maneira extraordinária hoje. Deus hoje está limitado aos meios ordinários. Ou se ele age de maneira extraordinária, ele age de maneira extraordinária da maneira que eu acho que ele tem que agir. Porque em determinado momento, Hugo diz o seguinte, ele fala que Deus ele cura como resposta de oração. Mas ele não pode curar utilizando alguém. Deus não pode falar para alguém de maneira profética e extraordinária hoje. Só que onde que está na Bíblia o texto que fundamenta isso? Não existe. Simplesmente não existe. Então vocês veem aqui como que a posição sensacionista moderna, ela só se vale de uma dicotomia. Ou tem dons e operações extraordinárias ou não tem. Quando a abordagem reformada é muito mais robusta e dada a distinções, como a distinção entre ordinário e extraordinário, que é fundamental. E o senhor Hugo Badini nega. Ele age como se não existisse. Ele age como se Deus estivesse vetado a falar através da Bíblia, exclusivamente em todos os aspectos. A CFW fala do capítulo 1 sobre a revelação geral. A revelação geral é Deus falando. É Deus falando de maneira suficiente para condenar os ímpios. A Escritura é suficiente para salvar, para a glorificação de Deus, para a nossa vida como um todo. Mas agora, isso não impede Deus de falar de outras maneiras. Só que vocês percebem, o Hugo Badini não tem coragem de falar que ele nega que Deus é capaz de falar extraordinariamente. Que Deus, por alguma razão, deixou de falar extraordinariamente hoje. Porque se ele falar isso, eu tenho a CFW contra ele. Mas agora, por ele se apoiar na incredulidade e no raciocínio indutivo, que é um argumento que ele inclusive usa no decorrer do debate, ele fala que antes acontecia muitos milagres, hoje não acontece. Baseado em quê, senhor Hugo? Baseado no que você vê? Para você afirmar que Deus não age mais extraordinariamente, você precisa de um texto bíblico para fundamentar isso. Algo que ele não trouxe em nenhum momento. Mas agora a gente vem, talvez, uma das piores partes do senhor Hugo no debate. Nós, munidos das Escrituras, eu, Gabriel, posso dizer que, sem sombra de dúvidas, o John Knox foi influenciado pelo misticismo que havia na Escócia antes da reforma de 1560. E que... Perceba a arrogância do sujeito. Eu, Hugo Badini, um sujeito do século XXI, que mal sabe teologia, porque pelas besteiras que fala, ele não conhece a teologia reformada o suficiente para distinguir o que é ordinário e extraordinário, coisa que qualquer reformado do passado fazia. Eu posso falar, vejam bem o que sobre John Knox ele vai falar. Isso é um fato, e você sabe que, historicamente, aquela localidade estava inundada de pessoas esotéricas, pessoas místicas, pessoas extrapolando em todo tipo de experiência católica romana. E eu digo para você, em 1560, quando a reforma chega à Escócia, ela não foi suficiente, eu falo com todas as palavras, para extirpar esse dano carismático que já havia naquele local. Olha o que o Hugo Badini está falando. A tradição escocesa não foi suficiente para erradicar o paganismo. John Knox foi influenciado pelo esoterismo, foi influenciado pelo carismatismo e pelo catolicismo.
Olha quanta asneira esse sujeito falou. Ele jogou isso aqui, ó, na lata do lixo. Depois ele vai falar que, eu aumentei a influência dos escoceses sobre a Confissão de Fé de Westminster, como se a Confissão de Fé de Westminster, no meu entender, fosse só feita por escoceses. Eu nunca falei isso. Mas que os escoceses foram uma influência determinante para Westminster, isso foram. Mais à frente ele vai falar que os escoceses não tiveram tanta influência e tal. Quando, se você pega o entendimento de reformados continentais, eles acreditavam, tá, senhor Hugo, que Deus pode extraordinariamente levantar apóstolos, profetas e evangelistas. João Calvino escreve isso nas suas Institutas. No capítulo 4, no tomo 4, desculpa, capítulo 3, seção 4. Ele vai falar que Deus extraordinariamente pode levantar os ofícios de apóstolo, profeta e evangelista. E olha que Calvino era um sujeito muito reservado em questão de operações extraordinárias, mas ele não negava. O senhor Hugo nega, com uma interpretação sensacionista moderna. E nega a tal ponto que ele joga a história da igreja presbiteriana no lixo. E ainda insulta os nossos pais na fé. Insulta de maneira temerária, mostrando a minha tese. O cessacionismo moderno, ele é moderno, ele é um desvio. Eu vou repetir, o cessacionismo moderno é um desvio da tradição reformada. E sabe quais são as implicações do cessacionismo moderno? Uma postura que beira a incredulidade, quando não a abraça, e se torna uma espécie de deísmo. Eu vou mostrar aqui a última fala do Hugo, que a gente vai reagir aqui no nosso pós-debate. Então, vocês puderam perceber que pouquíssimas vezes eu cito a história da igreja como autoridade para alguma coisa, né? A história da igreja, ela serve... Por quê? Porque eu estou na história da igreja. Parabéns, Hugo. Nossa, parece frase da Dilma. Eu não cito muito a história da igreja, porque eu também estou na história da igreja. Maravilhoso, Hugo. Você acabou de admitir que a tua posição, ela não tem um respaldo sólido da história da igreja. Porque você distorceu um monte de coisa. Um monte de coisa que foi ensinado na CFW, que foi ensinado pela tradição reformada. E agora, na sua conclusão, isso aqui é a conclusão do Hugo, olha o que ele está trazendo. Não, eu não cito muito história da igreja porque eu também estou na história da igreja. Será que é por isso mesmo, Hugo? Será que é porque você simplesmente não sabe? Como muitos não sabem no Brasil. Eu faço parte da história da igreja. Então, qualquer coisa que me compete a John Knox ou a qualquer um. Não interessa se fulano comentou assim, ciclano. Se for provado pela escritura que fulano ou ciclano está errado, não importa se ela é Jonathan Edwards, João Calvino ou qualquer que seja. Porque a autoridade da... E olha que coisa, né? Ele vai falar que qualquer um tem que ter seu ensinamento submetido às escrituras. Isso está correto. Né? John Knox não é uma autoridade absoluta. Calvino não é uma autoridade absoluta. Agostinho não é uma autoridade absoluta. Mas por que esses homens eles são tão respeitados? Porque o ensino deles já foi avaliado pelas escrituras, pela igreja ao longo de séculos. Então esses homens, o Hugo Badini, e todos os que estão me escutando, ele tem mais moral do que eu. Eles têm mais moral do que eu e você. Muito mais moral do que eu e você. Nós não chegamos nem perto deles. E essa ideia de pegar a escritura crua, como se não houvesse uma tradição histórica de interpretação das escrituras submetida às escrituras a nos instruir, você não está afirmando só a escritura coisa nenhuma, você está afirmando uma espécie de nuda escritura. É a escritura sem a tradição, é a escritura sem um magistério de mestres, é a escritura como uma coisa desassociada de todo o resto. É o que o senhor Hugo Badini faz. Mas olha que coisa curiosa. Ele, quando submete o ensinamento dele à escritura, não admite a sua incompatibilidade. Porque o sensacionismo moderno, como eu mostrei nesse debate, ele não tem base nenhuma à luz das escrituras. Não à toa, hoje o sensacionismo moderno está num processo de definhamento e de falecimento. Cada vez mais pessoas têm estudado a história da igreja, estudado a tradição reformada e visto
que esse pensamento ele não encontra lugar na tradição reformada. Por isso, gente, que eu ressalto uma vez mais, você quer aprender teologia, você tem que aprender a história da igreja, cara. Não adianta achar que você vai aprender teologia se você não sabe a história da igreja. Tem muita coisa que os caras falavam lá atrás que hoje, com a cabeça moderna, você não entende. Por isso que o estudo da história é tão fundamental e por isso que tem tantos livros de história na minha lista, que você pode conferir aí na descrição. Ficar falando de teologia como se os caras lá de trás tivessem a mesma cabeça de hoje é burrice. É incorrer num anacronismo. E é o que o seu Badini faz. Ele acha que lá atrás as pessoas pensavam igual a ele. Se bem que depois desse debate eu acho que não, né? Depois desse debate ele vai começar a ser um pouco mais comedido, falar que não, os caras erraram lá atrás. Eu tô certo. Os caras que foram responsáveis por fazer isso aqui estavam errados. Ou que influenciaram fortemente para fazer isso aqui. Inclusive muitos que fizeram isso aqui, tá? Muitos dos que fizeram isso aqui, o senhor Hugo Badini, acreditavam igual eu falo. Falavam que Deus pode operar extraordinariamente. Vai ver o que Gillespie falava. Rutherford, como eu mencionei, falava. Muitos outros. Citação é o que mais existe. Não à toa eu estou escrevendo um livro. Um livro que vai ser muito melhor do que essas porcarias que você escreve aí. Vai ser um livro acadêmico, com muitas citações. Com muita base. E lá você vai ver que é impossível você falar que eu estou errado do ponto de vista histórico. Você não tem história a seu favor. Então você tem que apelar para o entendimento moderno. E é isso que é a posição do senhor Badini. Um entendimento moderno. Mas vamos continuar que a coisa vai piorar. Eu creio em afeições religiosas, eu creio que eu posso sentir por Deus, mas eu não creio que Deus fala fora da Escritura. Eu não creio que Deus fala interiormente no meu coração. Eu não creio que Deus fala comigo por meio de visões e sonhos e desses antigos modos, como diz a Confissão de Fé de Westminster, de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Olha o nível do cessacionismo do Hugo. Ele entende que Deus falar aos corações está ligado aos antigos modos de revelação que passaram. Olha o nível. Ele vai falar que Deus só fala através das Escrituras, de tal maneira que sequer ao teu coração o Espírito Santo pode falar. Isso aqui, gente, não é cristianismo, isso aqui é deísmo. É você ser tão restrito quanto à operação extraordinária de Deus, que daqui a pouco o senhor Hugo vai ter dificuldade de responder como que a conversão acontece. Como que uma pessoa se converte, senhor Hugo? Ela só pega ali a Bíblia, entende e vira cristão? Não. O Espírito Santo, que é autor da Escritura, toca o seu coração. Toca o seu coração e te convence de que a Escritura, ela é auto-autenticada. O Espírito Santo, ele fala através das Escrituras e ele ilumina os teus olhos para ler as Escrituras. E a regeneração a que ele se refere é um milagre. Os cânones de Dort vão falar que a regeneração em nada deve à criação ou à ressurreição. Ela é algo glorioso. Mas o cessacionismo do senhor Hugo leva a isso. Leva a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como ele faz troça de muçulmanos que têm tido sonhos com Jesus, achando que eles estão recebendo uma nova doutrina que não está na Escritura. E nega que Deus possa até mesmo falar aos corações. Então é isso que é o cessacionismo moderno levado às últimas consequências, meus irmãos. Eu sei que existem pessoas que não chegam tão longe, né? Se dizem cessacionistas muito por conta de uma ressalva contra os excessos pentecostais, neopentecostais e carismáticos. Mas a posição reformada ela foi muito mais equilibrada, muito mais rigorosa e muito mais sábia a respeito disso, no que consiste o providencialismo. Agora, pessoal, chegou o momento da gente lidar com uma crítica que eu recebi de alguns seguidores do Hugo, de que eu deturpei Jonathan Edwards, tá? Jonathan Edwards, ele tem uma interpretação sobre 1 Coríntios 13, que supostamente diz respeito ao fechamento do cânon, e Lutero também. Vou botar aqui o trecho especialmente para vocês lembrarem dessa parte. Diz o seguinte, pergunta para Enes, se a interpretação é posterior, por qual motivo Jonathan Edwards, 300 anos antes de Whitefield, faz a mesma interpretação de 1 Coríntios, capítulo 13, em suas notas bíblicas,
Ele está se referindo, Gabriel, à interpretação de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, né, sobre Isso é verdade, isso é verdade. Inclusive, essa é até uma pergunta que eu ia fazer também a ti depois, né? Mas muito boa a pergunta do irmão também. Fiquei curioso para ver qual era a tua visão sobre a interpretação do Edward, né? Não só Edward, mas Lutero também. 1 Coríntios 3, a mesma interpretação que a minha. Olha só. Jonathan Edwards e Lutero tinham a mesma interpretação que o senhor Hugo Badini. Só queria fazer um pequeno comentário antes de prosseguir na resposta a isso, que é como que esse sujeito aqui, além de não saber teologia, e eu falo isso não baseado apenas na pergunta que ele fez, tá? Mas esse sujeito aqui, uma vez que acabou o debate, me mandou um áudio no WhatsApp, me atacando, falando que eu sou um mentiroso, falando que eu inventei um texto. E agora a gente vai ver se a gente inventou mesmo um texto. Mas esse cara aqui, além de não saber teologia, não sabe matemática. Porque a diferença entre Jonathan Edwards e Warfield não dá 300 anos, tá? Dá bem menos. Aqui você vê, ó, só uma curiosidade, ó. Jonathan Edwards nasceu em 1703 e morreu em 1758. E Benjamin Warfield em 1851 até 1921. Olha, Warfield nasceu 148 anos depois do nascimento de Edwards. Então você tem um intervalo aí bem menor do que 300 anos. Ó, olha aqui, ó. Edwards morreu em 1758 e Warfield nasceu em 1851, ou seja, houve um intervalo de 93 anos entre a morte de Edwards e o nascimento de Warfield. Então é um tempo bem menor, significativamente menor. Mas isso aqui é só uma curiosidade, agora vamos falar um pouco sobre a interpretação de cada um desses homens. Essa aqui, gente, é a interpretação de Jonathan Edwards sobre 1 Coríntios 3, do verso 8 ao verso 12. E aqui eu vou ler integralmente, depois a gente faz nossos comentários. Há uma dupla falha ou cessação desses dons miraculosos e outros dons comuns do Espírito, aos quais o apóstolo sem dúvida se refere. Uma é a sua fala no final do presente estado de provação, ou o presente estado imperfeito do povo de Deus no tempo, em relação às pessoas particulares que têm dons comuns, na morte e com relação à igreja de Deus considerada coletivamente no fim do mundo. E a outra é a falha dos dons miraculosos na igreja de Cristo, mesmo enquanto ainda permanecia em seu estado temporário e militante, como falharam perfeito e menos estável da igreja cristã, antes de ser completamente liberada da dispensação mosaica, no qual estava sob tutores e governantes, e antes que o cânon das escrituras fosse totalmente concluído e todas as suas partes completamente reunidas e estabelecidas. Então, o Edwards fala de fato sobre uma era da igreja enquanto ela ainda estava sob a dispensação mosaica, ainda em parte. Então, o Edwards entende que antes da fechamento do cânon, você tem um estado mais imperfeito da igreja. Mas agora, terá a interpretação dele uma atrelação do que é perfeito com o fechamento do cânon? Esse é que é o ponto. A gente vê aqui que o fechamento do cânon entra na interpretação do Edwards até então. Ele entende que a igreja, antes do fechamento do cânon, ainda estava sob as dispensações, sob a dispensação mosaica. Então era uma igreja mais imperfeita. E olha o que ele vai falar: os dons miraculosos e os outros dons comuns do Espírito cessam ao final do estado imperfeito da igreja, na qual a igreja conhece em parte e está em estado de infância em comparação com o mais perfeito que se segue. Olha que coisa, né? Então aqui, ó, ele está falando que existe um cessar dos dons no estado imperfeito da igreja. Aí uma pessoa da visão do Hugo pode falar assim: opa, então os dons cessaram, acabou esse negócio de operação extraordinária. Mas o Edwards, ele era um historicista. O que é um historicista? É alguém que tem uma abordagem hermenêutica que acredita que aquilo que está na escritura se manifesta ao longo da nossa história. Então nós podemos dizer sim que Edwards é um cessacionista. Mas ele é um cessacionista no mesmo sentido que o Hugo é? De maneira alguma. Tanto que Edwards acreditava na operação extraordinária de Deus nos dias dele, viveu operações extraordinárias. E como eu falei em outros vídeos e falei no debate, eu sou sensacionista em relação à revelação canônica. Ao que o fechamento do cânon se refere? A revelação canônica. Então, ele vai falar aqui, ó, os outros dons comuns do Espírito cessam ao final do estado imperfeito da igreja. Então, mas a pergunta é, esses dons cessaram definitivamente? Nós vamos continuar, ó. Portanto, há um duplo estado perfeito da igreja para respondê-los, no qual a igreja pode ser considerada em estado de maturidade.
em relação àquele estado mais imperfeito que o precede. O primeiro estado da igreja, em sua primeira era na terra, antes de conclusão do cânone das Escrituras, é seu estado imperfeito, na qual a igreja conhece em parte. É como uma criança fala, entende e pensa como uma criança, e vê obscuramente através de um espelho, em comparação com o estado da igreja em suas eras posteriores, quando estará em um estado de maturidade, em um estado perfeito, e verá face a face, em comparação com o que fazia em seu primeiro estado infantil. E assim o dom de línguas cessou ao final da idade infantil da igreja, mas a caridade permanece quando a idade adulta da igreja chegar, e quando ela deixar de lado as suas coisas infantis. Essa idade será uma idade de amor, mas não haverá dons miraculosos do Espírito, por serem desnecessários e auxílios mais apropriados para a igreja em um estado infantil que nesse estado de maturidade. Então, isso aqui é uma coisa que um sensacionista da linha do Hugo pegaria e diria o seguinte: poxa, o Jonathan Edwards está falando que os dons cessaram. Só que, peraí, se ele falou que os dons cessaram, como ele admitia operações extraordinárias? Então, ele acreditava que eles cessaram em sentidos e não em outro. E isso já quebra com a abordagem do Hugo. Porque Edwards, da mesma maneira que ele falou isso aqui, ele admitia operações extraordinárias. Só que aí vem o checkmate, vem a citação que eu li no momento do debate, que é posterior a isso. Olha o que o Edwards está dizendo. Ó, novamente, a igreja, enquanto permanecer em estado militante, encontra-se em um estado imperfeito. Então a igreja hoje, para o Edwards, está num estado imperfeito ainda. A abordagem dele parece confusa, porque por um lado ele diz que os dons cessaram com o fechamento do cânon, e por outro, ele vai dizer que a igreja ainda está num estado imperfeito. Por que existe essa tensão? Porque para Edwards, a igreja, ela iniciou um estado mais perfeito com o fim da dispensação mosaica. Então é como se a igreja vivesse um período de cessação dos dons no seu início, mas esses dons ainda existem, porque a igreja continua sendo uma igreja militante, ela está num estado militante e num estado infantil. Nós ainda não vemos Deus face a face dentro da abordagem do Edwards, para que os dons cessem. Olha o que ele vai falar a seguir. Um estado infantil vê como um espírito obscuro, pensa, fala e compreende como uma criança, em comparação com o que será em seu estado celestial eterno, quando atingir a estatura da plenitude de Cristo, quando vir face a face e conhecer como é conhecido. Então deixará de lado as coisas infantis, como os dons miraculosos do Espírito, mas o amor prevalecerá gloriosamente. O mundo será um mundo de amor. Se entendermos assim o apóstolo, fica completamente comprovado que os dons de línguas, milagres, etc., não devem ser mantidos na igreja no milênio. Edward não acreditava que nós estamos vivendo no milênio hoje, tá? Ele era um historicista, ele acreditava que o milênio é vindouro. Então esses dons só terminarão definitivamente no milênio. Então essa passagem do Edward é uma passagem realmente complexa, e a interpretação que eu tenho de 1 Coríntios 13 não é do Jonathan Edwards. Mas você vê aqui que Edwards, ele deixa muito claro que é plenamente comprovado que os dons de línguas, milagres, etc., não serão mantidos no milênio. E o milênio, para o Edwards, não é hoje. Eu, enquanto pós-milenista preterista parcial, entendo que nós vivemos o milênio hoje. Edwards não. Então, nós não podemos dizer que a interpretação de Jonathan Edwards é a interpretação que o Hugo sustenta, é a interpretação do B.B. Warfield. Porque ele fala aqui do fechamento do cânon, fala que os dons como de espírito cessam ao final do estado imperfeito da igreja. Então, ó, olha aqui, ó, há um duplo estado perfeito da igreja para respondê-los. Um estado perfeito da igreja é após a conclusão do cânon, de fato, mas o outro é um milênio. Então, isso precisa ser levado em consideração para que você entenda a abordagem de Jonathan Edwards, que não é, de maneira alguma, a interpretação do Hugo. Agora, gente, chegou o momento da gente ver a interpretação de Lutero. Ó, esse aqui é um comentário de Lutero sobre 1 Coríntios 13. Vocês podem achar isso aí com facilidade. Eu vou ver se eu disponibilizo todos esses links aqui na descrição do vídeo. Mas vamos ver o que ele fala no capítulo 13, verso 8. Olha aqui. As palavras do homem inspirado, ver 1 Coríntios 14, 1, como nos é dito aqui, não tem mais valor algum para nós quando nos depararmos com os fatos dos quais ele costumava falar. Línguas. Falar em línguas que, como sinal, será desnecessário quando nos depararmos com a realidade e não precisarmos mais de sinais e maravilhas para chamar nossa atenção para ela. Falar em diversas línguas que cessará quando a maldição de Babel for removida na cidade santa
Nova Jerusalém, que descerá do céu e na qual todas as coisas serão renovadas. Melhor dizendo, chegará ao fim. Veja, aí aqui nota. O conhecimento como resultado de um processo fruto da observação, da argumentação, do equilíbrio de probabilidades, pois tudo isso faz parte do nosso conhecimento terreno, é apenas parcial e incompleto, e desaparece num instante antes da presença efetiva daquilo que é. A sabedoria, diz Estius, não desaparecerá da mesma forma, porque a sua perfeição consiste na visão de Deus. Então a gente vê aqui Lutero falando de maneira muito clara que esses sinais, eles vão acabar quando? Com a descida da Nova Jerusalém. E a gente precisa lembrar aqui que Lutero também era um historicista. Ele acreditava que a vinda da Nova Jerusalém, ela cessaria com todos esses dons, com todos esses sinais. E isso, na perspectiva dele, ainda não aconteceu. Então, nós podemos aqui pegar o comentário de Lutero e nós não vamos ver nada associando o que é perfeito ao fechamento do cânon. O que Lutero diz aqui em 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Olha o que ele vai falar. Quando me tornei homem, bem deixei para trás as coisas de criança. Melhor dizendo, desde que me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, referindo-se não tanto ao ato de deixar para trás essas coisas, mas ao fato de que elas foram deixadas para trás de forma definitiva e irrevogável. Então, Lutero acreditava que essas operações elas só vão ter deixadas para trás de maneira definitiva e irrevogável quando descer do céu a Nova Jerusalém. Então, a gente conclui aqui que é muito claro a visão de Lutero. A visão de Lutero não é uma visão como a do Hugo. E vamos aqui para fechar, ó, ler a interpretação dele do verso 12. Olha o que ele diz, né? Isso aqui é a passagem que diz: agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheci em parte, então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. Aí aqui ele vai falar, ó. Maia nos lembra que devemos pensar mais nos espelhos de metal polido usados nos tempos antigos, cujos reflexos eram frequentemente obscuros e imperfeitos, do que em nossos espelhos modernos. Um enigma é propriamente uma pergunta, como a que a Esfinge propôs a Édipo, formulada em linguagem obscura, cuja resposta é difícil de encontrar. Aí aqui ele vai falar, ó, Números 12, 8 e Provérbios 1, 6, onde a palavra hebraica é traduzida na Septuaginta pela palavra usada aqui por São Paulo. Também, Tenição, filha do moleiro, há algo de errado neste mundo que será desvendado em breve, cara a cara, ao qual o apóstolo evidentemente se refere. Também Jó 26, 19, verso 26 a 27, 1 João 3, 2, Apocalipse 22, 4. Então conhecerei assim como sou conhecido. A palavra no original significa conhecimento completo e profundo. Sou conhecido deveria ser traduzido como eu era conhecido, ou seja, quando Cristo me conheceu, ou eu era anteriormente conhecido. É o conhecimento que Deus tem de nós, a sua interpretação de nosso ser com o seu, que é a causa de nosso conhecimento. Vemos assim que Lutero não dá nenhum lugar para a interpretação do Hugo de que o que é perfeito corresponde ao fechamento do cânon. Para Edward, o que é perfeito consiste na maturidade da igreja, que se daria no milênio, e para Lutero com a descida da Nova Jerusalém, onde esses dons não seriam mais necessários. De toda forma, a interpretação sensacionista moderna é moderna e é um desvio da tradição reformada. Com isso, meus amigos, eu concluo que o debate serviu para mostrar todos os meus pontos, mostrar que o sensacionismo não tem base bíblica, mostrar que a tradição reformada não admitia um cessar absoluto da operação extraordinária de Deus e que o providencialismo é a posição sobre as operações extraordinárias que melhor faz jus ao que os reformados do passado acreditavam. Em suma, nós entendemos que Deus estabelece meios ordinários, mas é livre para atuar extraordinariamente, sem, contra e sobre eles, conforme o seu arbítrio. Exatamente como está na CFW no capítulo 5, no parágrafo 3. Espero que vocês tenham gostado do debate. Coloquem aí nos comentários abaixo o sensacionismo moderno. É isso, minha gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.